Boa tarde, a paz a todos em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu estava meditando na palavra do Senhor nesta tarde e o Espírito Santo de Deus me levou a compartilhar algo com cada um dos senhores e senhoras que tem buscado em Deus uma resposta por tantas situações que têm acontecido na sua vida. A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: que há tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus, querido, não o nosso tempo, mas quando nós estamos atentos para o manifestar da glória de Deus, da misericórdia do Senhor nas nossas vidas, Deus se revela para cada um de nós, declarando que esse tempo chegou. Preste bem atenção. O tempo quando Deus se manifestou para fazer justiça na vida de Mordecai, foi um tempo em que tinham preparado para ele todo o laço, toda a situação para, como diz, acabar com a vida de Mordecai. Mordecai, ele sabia da situação que estava para acontecer, mas ele sabia que havia um Deus de justiça, um Deus quebrado em favor do seu povo. E o Espírito Santo de Deus me levou a compartilhar algo com você e principalmente você daqui de Jundiaí, que amanhã nós vamos ter um culto amanhã, um culto especial amanhã. Amanhã nós temos um culto precisamente às 9 da manhã. Esse culto será o culto da resposta da justiça de Deus. Como o culto da resposta da justiça de Deus? Eu estou falando com pessoas que você tem sido muitas vezes vivido um tempo na sua vida, muitas calúnias, muitas defamações, e muitas vezes Deus tem falado para você se calar, para você não responder, porque tudo tem seu tempo. Assim como diz o livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, e o tempo de Deus responder à sua vida agora chegou. É tanto que Deus, quando Deus falou algo comigo, e o Espírito Santo de Deus me levou a fazer esta live para falar isso para você. Lembrando você também, povo de Atibaia, que hoje às 19 horas estarei em Atibaia, teremos um culto aí, e pode ter certeza, vai ser um tempo de bênção. O endereço que nós vamos estar hoje na cidade de Atibaia é Rua Juliano Aluim, número 500, próximo ao Corpo de Bombeiros. Amém? Eu espero você e sua família hoje, e Deus tem uma palavra revelada para você, uma palavra forte que vai mudar a história da sua vida. Preste bem atenção, como Deus diz, há tempo para todas as coisas, há tempo para a manifestação do poder de Deus. Então o Espírito Santo de Deus me levou a compartilhar algo com você nesse momento, para que você entenda. Por que você tem questionado a Deus? Porque diante de tantas situações que você tem passado, as pessoas têm caluniado, tem vindo calúnia sobre o seu nome, você tem falado situações, e você tem ficado numa situação que você tem falado, meu Deus, até quando isso vai acontecer? Infelizmente, as pessoas é mais fácil acreditar numa mentira, numa calúnia, sem prova, do que acreditar no que realmente você é. Então, o Senhor me levou a compartilhar essa palavra com você e convidar você para o culto de amanhã. Deus vai bradar de maneira poderosa. Olha que coisa interessante. Primeiro, Eclesiastes, Deus diz que há tempo para todas as coisas. Chegou o tempo da resposta de Deus na sua vida. Segundo, o livro que do Senhor diz lá em Lucas, capítulo 18, versículo 7. Preste bem atenção. O que Deus está falando aqui no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 7, ele disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, chegou o tempo da resposta de Deus. Às vezes você tem questionado falando, meu Deus, agora posso responder, posso fazer. Deus fala, não, a resposta é minha. Nesse tempo Deus também tem trabalhado na sua vida, mostrando verdadeiramente que você está preparado para obedecer. A palavra do Senhor diz que Saul ia ficar na mão de Davi algumas vezes, e a decisão que Davi tomasse, Deus abençoaria qualquer decisão que Davi tomasse. Para Davi ser homem, ser considerado como homem segundo o coração de Deus, é essas oportunidades que Davi teve para mostrar verdadeiramente se ele ia fazer a sua vontade ou ia fazer a vontade do Senhor. Muitas pessoas queriam que Davi fizesse a vontade dele, se vingasse, mas Davi sabia que a vontade que ele ia fazer era a vontade do Senhor, e é por isso que Davi sempre consultava a Deus. Então você que tem questionado, falando, meu Deus, até quando isso vai continuar? Quando será o momento que isso vai acabar? Entenda, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, eu tenho falado muito desse versículo desde 2019, e o Senhor tem dito o seguinte, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, diz o seguinte: quem é injusto, faça a sua injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. E ainda quem é santo, se santifique ainda mais. É interessante que cada vez mais, quando nós vivemos no mundo que nós vivemos hoje,
Muitas situações que se manifestam em nossas vidas, e muitas vezes você quer se defender, você quer agir, e você em obediência, mostrando que obedecer é melhor do que sacrificar, a palavra do Senhor fala, você obedece ao Senhor porque você sabe que a vingança, a resposta não é da nossa maneira, é do próprio Deus que vai fazer. E quando você está preparado para obedecer, o tempo de Deus chega. E eu quero te dizer que o tempo do Senhor chegou agora, neste domingo, aqui na cidade de Jundiaí, às 9 da manhã. Eu estarei trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, em que há a resposta e você verá os resultados, os sinais que irão acontecer essa semana na tua vida. Porque como diz no livro de Apocalipse, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, há tempo para todas as coisas, e o tempo da resposta de Deus chegou. As pessoas que acharam que Deus ia ficar calado diante das situações que têm acontecido na vida dos seus servos e dos seus escolhidos, se enganaram. Parece que até Deus não responde. Por isso que ele diz aqui no livro de Lucas, ele parecia ser tardio em responder. Então o Senhor, ele vai fazer justiça. E Deus manda dizer, agora chegou a hora, não da minha nem da sua justiça, mas chegou a hora de Deus fazer a justiça dele. Porque durante todo esse tempo em que houve essas situações na sua vida, você se calou, você esperou a resposta de Deus. E muitas pessoas acharam que porque você se calou e porque você ficou em silêncio, você estava concordando e você tinha alguma coisa que você não poderia falar. Não. Isso se chama obedecer ao Senhor. E como a palavra do Senhor diz, obedecer é melhor sacrificar, é melhor obedecer e esperar o tempo de Deus. A palavra do Senhor diz, é interessante, que como o Senhor diz, ele vai fazer justiça aos seus escolhidos, Lucas 18, 7. E Apocalipse 22, 11, as pessoas não perceberam que o Senhor disse, aquele que é, olha só, aquele que é impuro, continue na sua impureza. Aquele que gosta de praticar aquilo que é injusto, continue a praticar a sua injustiça. Aquele que é santo, se separe, se santifique cada vez mais. Aquele que é justo, continue a praticar a justiça. E agora chegou a hora. Nós tivemos o ano passado, da Igreja Apostólica no Sonho e Poder, o ano apostólico da justiça. E Deus, ele bradou. O ano apostólico foi assim tremendo. E Deus bradou de maneira poderosa. Esse é o ano apostólico de Salomão. E esse é o ano da conquista. E conquistam aqueles que estão preparados para obedecer. E a obediência não é de uma hora para outra, é de um tempo. A palavra do Senhor diz que Davi obedeceu por um tempo e isso aconteceu na sua vida. Por isso, entenda uma coisa. Quando nós pedimos para Deus fazer justiça na nossa vida, quando nós clamamos a Deus, Senhor, faz justiça na minha vida, você tem que estar preparado para duas coisas. Primeiro, Deus vai fazer justiça, mas a justiça que Deus vai fazer também, ela vai vir para o nosso lado. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós pedimos justiça, achamos que Deus só vai fazer justiça naqueles que erraram. Deus vai fazer justiça na nossa vida também, porque no livro de Jó, capítulo 31, versículo 6, diz assim, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Deus conhece o teu coração, Ele sabe que você é limitado, limitada, que você falha, mas sabe que tudo aquilo que você tem feito tem sido verdadeiramente de uma essência verdadeira, sincera. Não algo traiçoeiro, não algo mentiroso, não algo enganoso. Por isso que eu estou fazendo essa live aqui para falar para você que o Senhor está mandando dizer para o seu povo, Ele está vindo fazer justiça. Lucas capítulo 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite. Preste bem atenção. Que clamam a Ele de noite. Sabe o que significa isso? Significa que aquele que busca, que clama, significa que não está agindo conforme a sua vontade, mas está agindo conforme a vontade do Senhor. Espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E quando você espera no Senhor, quando chega o tempo, Deus vai bradar. E nesse domingo, eu tenho uma palavra para você, pela qual você vai saber que essa semana, Deus está falando para você estar na posição. Por isso que o livro de Apocalipse está dizendo, você que é santo, se santifique cada vez mais. Você que é justo, continue a praticar a justiça. Não se arrependa de praticar a justiça. Por mais que você veja as pessoas que praticam injustiça, são caluniadoras, são mentirosas, levianas, você vê essas pessoas e parece que essas pessoas estão bem, não se corrompa, porque o Espírito Santo de Deus manda dizer para você, chegou a hora de você saber a diferença de quem é fiel e de quem não é, quem é sincero e quem não é. Por isso, neste domingo, às 9 horas da manhã,
Eu estarei trazendo uma palavra para você. Quero convidar você e sua família a fazer parte desse propósito. Nós estaremos clamando. Você tem uma palavra que Deus vai manifestar, vai falar com você. E o poder de Deus vai se manifestar. E você vai saber quais são as atitudes que você vai precisar ter para que essa semana você veja o manifestar da justiça de Deus na sua vida. Culto do manifestar da justiça, da resposta da justiça de Deus. É nesse domingo, aqui na cidade de Jundiaí, às 9 horas da manhã. Eu espero você, assim como aquelas pessoas que foram até Davi. As pessoas que foram até Davi na caverna de Adulão foram pessoas que viviam angustiadas, desanimadas, pessoas que viviam debaixo de uma perseguição, e Deus bradou com justiça. Eu estou falando para você, Deus vai bradar de justiça de maneira poderosa na sua vida. E você, que é da cidade de Atibaia, eu espero você hoje, às 19 horas, ali na rua Juliano Alvim, número 500, próximo ao Corpo de Bombeiros. Eu espero você ali. Essa palavra Deus vai falar no seu coração hoje também. Você que é da cidade de Atibaia e você da cidade de Jundiaí, se prepare, porque o Senhor diz aqui na palavra, como Jó disse, pese-me em balanças fiéis, porque Deus vai fazer justiça. E entenda o que eu quero dizer para você. Às vezes, o silêncio que você tem ficado, o silêncio que você tem permanecido porque Deus tem falado para você ficar em silêncio, às vezes esse silêncio, ele dói. Porque você olha para as pessoas, muitas vezes a ingratidão das pessoas, você olha muitas vezes as pessoas que muitas vezes diziam que confiavam em você, e quando se ouve uma mentira, uma leviandade, essas pessoas muitas vezes te ignoram, viram as costas para você. Você me dá a oportunidade e a chance de você provar verdadeiramente onde está o lado da verdade. Mas entenda uma coisa, às vezes esse silêncio, às vezes esse posicionamento que você ficou, é justamente para mostrar que a justiça não é do homem, mas é a justiça de Deus, que excede todo entendimento humano. Por isso que Deus me fez agora me mandou vir fazer esta live para falar para você, chegou a hora do tempo da justiça de Deus se manifestar na sua vida. Como diz no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 7, eu acabei de ler para você, e ainda diz no versículo 8 de Lucas, ele diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Será que você tem certeza que Deus agora vai fazer justiça na sua vida? Porque você tem dito para Deus, Senhor, parece que aqueles que praticaram tudo aquilo que é contra a tua palavra e banalizam e brincam com a tua palavra, parece que nada acontece. Lembra o que Jó disse? Jó disse o seguinte, aqueles que provocam a Deus, eles têm tudo. Aqueles que provocam a Deus estão satisfeitos, porque Deus os guarda. Jó estava falando isso num momento de ira. Mas Jó percebeu que Deus, ele não é injusto, Deus é santo. E quando nós estamos sendo moldados para sermos obedientes ao Senhor, Deus vai nos colocar diante de situações e circunstâncias, amadas, que é para verdadeiramente ver qual vai ser a nossa atitude, o nosso comportamento. Para Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus, Davi foi colocado diante de situações em que ele mostrou que a escolha do que ele ia fazer não era a sua escolha. Embora toda a situação e circunstâncias o favorecia, até as pessoas que estavam com ele. Lembro-me do momento quando Saul está dentro de uma caverna e ali os homens de Davi falam, chegou a grande oportunidade da sua vida. Chegou o grande momento, Deus trouxe nas tuas mãos o inimigo que tanto te persegue. Agora chegou a hora de você fazer justiça. Davi, empolgado por aquela situação, foi lá e cortou um pedaço do seu talite, do seu manto, e Davi se arrependeu muito. E Davi obedeceu aquilo pelo qual Deus ia fazer, porque Davi estava irado. Quem é que não fica, querido, irado? A palavra do Senhor diz, irai, mas não pequeis. Quem é que não fica decepcionado com pessoas que conhecem e praticam muitas vezes leviandades, e as pessoas que viram quem você é? E muitas vezes as pessoas acreditam nas pessoas que são mentirosas, e você quer se defender, quer falar alguma coisa, e Deus fala, em silêncio. Fique calado, porque a mim pertence a justiça. Só que Jesus pergunta bem aqui no final do versículo 8 de Lucas 18. Mas será que você ainda vai com fé? É confiança. Mas será que você crê que Deus vai fazer justiça na sua vida? Será que você crê que pelo tempo que você esperou? Aí você vai dizer, mas o que esse tempo que essas pessoas desfrutaram, viveram, parecendo que nada acontece? Deus deu uma oportunidade, como está escrito
no livro de Apocalipse 22:11. Aquele que é justo, continue a praticar justiça. Aquele que é santo, se santifique. Aquele que é impuro, continue a praticar sua impureza. Por isso que eu estou falando para você. O joio, ele cresce junto com o trigo. Deus não vai permitir que o joio seja arrancado antes do tempo da colheita. Porque o tempo da colheita é o tempo da justiça, é o tempo da resposta. É nesse momento que se revela verdadeiramente quem é. Por isso que a parábola do joio e do trigo diz o seguinte: não tire o joio agora, para não danificar o trigo. Por isso eu estou falando para você, chegou o tempo da resposta de Deus. Eclesiastes 3:1, há tempo para todas as coisas. Chegou o tempo de Deus responder a tua oração, o teu clamor. E essa live Deus está falando para você que ainda tem fé, porque o Senhor diz aqui no versículo 8, digo-vos depressa para a justiça, mas será que eu vou encontrar alguém que confia na minha justiça, que crê em mim, assim diz o Senhor. E é por isso que Jó diz assim: pesa-me, Senhor, em balanças fiéis. Será que você está pedindo justiça para Deus? E agora Deus pode te pesar na balança e encontrar em você um homem ou uma mulher que não deixou em nenhum momento de confiar no Senhor, que mesmo vendo as mentiras, as perseguições, as situações, você olha e parece que aquelas pessoas parece que estão bem, mas agora Deus diz: há tempo para todas as coisas, e o tempo chegou. Que o Espírito Santo de Deus prepare o seu coração para esse tempo, que você esteja com fé verdadeiramente, para que você creia que a justiça de Deus chegou para se manifestar. E por que o Senhor fala, será que ainda encontra justiça? Porque quando Deus chega para bradar nas nossas vidas, parece que não tem mais jeito, parece que acabou tudo. Mas Deus, entenda, não tinha mais jeito para Mordecai, humanamente falando. Já estava preparada a forca, já estava tudo decretado. Mas o Senhor mudou a maldição em bênção. Sabe por quê? Porque Mordecai esperou o tempo do Senhor. A palavra do Senhor diz: é melhor o final das coisas do que o início dela. As pessoas que acharam que Deus não ia fazer justiça, então verá que não é pela boca de alguém que vai se liberar uma palavra de maldição. Não, não. Deus vai fazer justiça. Por isso o Senhor diz no livro de Jó, capítulo 31, versículo 6, pesa-me, Senhor, em balanças fiéis. Porque, querido, a coisa que mais entristece a todos nós é quando uma pessoa sai levantando calúnias e leviandades sem ter provas, e outras ainda aceitam sem saber, só porque está na conversa. Mas Deus é justo e Deus vai fazer justiça. Espero você amanhã, Rua Moisés Abade, número 200. Amanhã nós vamos ter excepcionalmente um culto às 9 horas da manhã. E esse culto Deus vai trazer estratégias e direção, é a palavra revelada para você, para que você essa semana esteja preparada e preparado, porque Deus vai fazer justiça. E não é a dos homens, é a de Deus, que excede a dos homens. E você de Atibaia, espero você hoje às 19 horas, mais uma vez, Rua Joviano Alvim, número 500, próximo, praticamente de frente ao Corpo de Bombeiros ali. Eu espero você ali e toda a sua família. Vai ser um tempo de bênção. E creia, chegou o tempo da justiça de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero você hoje em Atibaia, hoje às 19 horas. E amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na cidade de Jundiaí, às 9 horas da manhã. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.